Doutor André Misso, o senhor me ouve? Ouço sim, senhor presidente. Doutor Rafael Gomes, o senhor me ouve? Ouço sim, senhor presidente. Obrigado. Quero pedir ao doutor Rafael para poder fechar o microfone. Vou dar a palavra ao doutor André Misso pelo prazo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores membros desse colhendo tribunal, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral. O caso sob a análise de vossas excelências é um recurso contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura do meu constituinte. A questão posta aqui é da linha G, rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União, e a leitura, excelências, do acórdão do Tribunal de Contas da União, que é o objeto e deve ser o objeto de análise exclusivo por parte do tribunal para aferir se existe inelegibilidade ou não, revela que manifestamente não estão preenchidos os requisitos da linha G para que se dê pela inelegibilidade do cidadão. Não existe ato doloso de improbidade administrativa. O acórdão do Tribunal de Contas da União é bastante claro no sentido de que não existe o dolo, não existe a gravidade da conduta. O caso é o seguinte: convênio firmado no mandato e na gestão do antecessor do meu constituinte, do Carlos Alberto, que não deu o devido andamento às obras. O Carlos Alberto, como sucessor, teria, a aviso do Tribunal de Contas, o dever de dar continuidade às obras, e não fez. E o acórdão diz expressamente que ele teria agido de forma negligente. No parágrafo 23 do acórdão, diz, abro aspas, dessa forma, ante o desinteresse em apresentar as alegações de defesa, subsistem as condutas culposas dos responsáveis. O Tribunal de Contas da União falou que a conduta foi culposa, e alterar esse entendimento ofende a súmula 41. É importante consignar que o próprio Tribunal de Contas reconheceu que o Carlos Alberto restituiu aos cofres da União o valor da verba liberada que não teria sido utilizado, ou seja, não houve dano ao erário, não houve prejuízo ao erário. O Tribunal de Contas da União não identificou qualquer desvio de dinheiro, superfaturamento, fraude em licitação, nenhum dos elementos que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera essenciais para que se dê a nota de improbidade essencial para a configuração da inelegibilidade da linha G. Não se pode, e pecou muito, data máxima vênia, a respeitável sentença de primeiro grau, em buscar elementos fora dos autos, fora do acórdão do Tribunal de Contas da União, e buscar obter dicta de decisão da Justiça Federal em ação anulatória. Próximo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Nós que agradecemos, doutor. Um abraço. Vamos passar para o outro. Então, torna sem efeito o chamamento desse. Pode tirá-lo aí, Ana. Da pauta de registro de candidatura suplementar, 600-120, o pauta sem efeito. E vou chamar o 2 da pauta de registro de candidatura suplementar, 600-0600-338. Ana, pode tirar ele aí. Eu já tirei, presidente, ele já está na sala de espera. Mas a foto dele está aqui, com o celular e tudo mais. No meu não está, não. No meu está. No YouTube está, salvo engano, porque no meu está aqui. Doutor André Mício e doutor Rafael Augusto Ferreira Gomes vão sustentar. Estão aí? Estão ingressando. Para mim, o senhor está em casa também. Para o senhor também, doutor Tiago, aparece aí?
Doutor Itamar? Oi. O doutor Tiago aparece para o senhor aí? Tiago? Para mim, não. Não. Para mim, congelou aqui na minha tela. Na minha tela ele congelou. Saiu agora. Doutor André Misso, o senhor me ouve? Ouço sim, senhor presidente. Doutor Rafael Gomes, o senhor me ouve? Ouço sim, senhor presidente. Obrigado. Quero pedir ao doutor Rafael para poder fechar o microfone. Vou dar a palavra ao doutor André Misso pelo prazo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores membros desse colhendo tribunal, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral. O caso sob a análise de vossas excelências é um recurso contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura do meu constituinte. A questão posta aqui é da linha G, rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União, e a leitura, excelências, do acórdão do Tribunal de Contas da União, que é o objeto e deve ser o objeto de análise exclusivo por parte do tribunal para aferir se existe inelegibilidade ou não, revela que manifestamente não estão preenchidos os requisitos da linha G para que se dê pela inelegibilidade do cidadão. Não existe ato doloso de improbidade administrativa. O acórdão do Tribunal de Contas da União é bastante claro no sentido de que não existe o dolo, não existe a gravidade da conduta. O caso é o seguinte: convênio firmado no mandato e na gestão do antecessor do meu constituinte, do Carlos Alberto, que não deu o devido andamento às obras. O Carlos Alberto, como sucessor, teria, a aviso do Tribunal de Contas, o dever de dar continuidade às obras e não o fez. E o acórdão diz expressamente que ele teria agido de forma negligente. No parágrafo 23 do acórdão, diz, abro aspas, dessa forma, ante o desinteresse em apresentar as alegações de defesa, subsistem as condutas culposas dos responsáveis. O Tribunal de Contas da União falou que a conduta foi culposa, e alterar esse entendimento ofende a súmula 41. É importante consignar que o próprio Tribunal de Contas reconheceu que o Carlos Alberto restituiu aos cofres da União o valor da verba liberada que não teria sido utilizado, ou seja, não houve dano ao erário, não houve prejuízo ao erário. O Tribunal de Contas da União não identificou qualquer desvio de dinheiro, superfaturamento, fraude em licitação, nenhum dos elementos que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera essenciais para que se dê a nota de improbidade essencial para a configuração da inelegibilidade da linha G. Não se pode, e pecou muito, data máxima vênia, a respeitável sentença de primeiro grau, em buscar elementos fora dos autos, fora do acórdão do Tribunal de Contas da União, e buscar obter dicta de decisão da Justiça Federal em ação anulatória, e buscar coisas que estão fora do acórdão. Dentro do acórdão não existe, como eu disse, indicação, mínimo indício de que tenha havido locupletamento ilícito de quem quer que seja, desvio de dinheiro, fraude, absolutamente nada, não houve prejuízo. E um aspecto muito interessante, se vai olhar para fora do acórdão do Tribunal de Contas da União, consta a expressa determinação no acórdão do Tribunal de Contas, como é de praxe, como manda a lei orgânica do TCU, a comunicação à chefia da Procuradoria da República em Minas Gerais. O Ministério Público Federal entendeu não presentes requisitos para a ajuização de improbidade administrativa.
A União, que supostamente seria um ente público que teve interesse lesado, promoveu e promove a execução fiscal das imposições pecuniárias que constam do Acordo do Tribunal de Contas da União e não promoveu, legitimada que também não promoveu a ação de improbidade administrativa. O promotor eleitoral, em primeira instância, deu substancioso parecer demonstrando a não configuração da inelegibilidade da alínea G. Ou seja, todas as autoridades públicas que, investidas de poder, de qualquer poder da União, que tomaram contato com essa situação, concluíram que não houve improbidade, que não houve dolo, que não houve fraude, que não houve nenhum ato com a gravidade exigida pela lei para suprimir, para impedir o exercício de um direito fundamental, que é o ius honorum. Então, não se pode, na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que diz e reitera que não é toda rejeição de contas que leva à inelegibilidade, levando em consideração a claríssima dicção do acórdão do Tribunal de Contas da União, que fala em culpa, identifica comportamento culposo e, na verdade, simplesmente julgou as contas rejeitadas em razão da revelia, do ora recorrente, não se pode colocar, da mesma forma que a súmula 41 do TSE proíbe que a Justiça Eleitoral diga sobre acerto ou erro da decisão da Justiça Comum ou da Corte de Contas, não se pode colocar no julgamento, não se pode tirar do julgamento de lá o que lá está e não se pode colocar no julgamento de lá o que lá não está. E todas as observações feitas na sentença, que são data máxima venia impertinentes, não constam do acórdão do Tribunal de Contas, que, eu insisto, não contém a nota de improbidade administrativa, não demonstra, não fala em locupletamento, não fala em desvio de dinheiro, não fala em apropriação para si ou para outro, não tem todos aqueles requisitos que a linha G exige e que a jurisprudência do nosso tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral exigem para suprimir tão importante direito, e são essas as considerações com as quais eu peço ao tribunal que dê provimento ao recurso, assegurando o direito do meu constituinte disputar sem qualquer nódoa a eleição nesse domingo, deferindo o seu registro de candidatura. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor André Missior. Doutor Rafael Gomes, com a palavra. Boa noite, presidente. É uma honra estar aqui novamente nesse tribunal. Cumprimento o eminente relator, o juiz Marcelo Bueno, e demais julgadores. Cumprimento o ilustre doutor Ângelo Giardini e demais que assistem pelo YouTube esse julgamento. Uma vez terá havido sustentação oral antes dessa, deixo de noticiar os fatos e irei direto ao ponto, excelências. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção dos julgadores o fato de que, embora o senhor Evandro Neri, prefeito do município de Santos Dumont, entre 2009 e 2012, ter firmado o convênio que ensejou na rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, convém ressaltar que a irregularidade se deu de forma continuada. Não foi o ato que firmou o convênio que ensejou a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, mas sim a sua execução e conclusão, haja visto que, mesmo o recorrente ciente da necessidade de execução e conclusão das obras mediante convênio firmado, se quedou inerte. E, nesse aspecto, o sucessor do senhor Evandro, e ora recorrente, assinou um termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato, se comprometendo, então, a cumprir o determinado, ou seja, concordou em dar prosseguimento ao convênio. Ressaltamos ainda que o recorrente foi advertido pela Caixa Econômica Federal por 9 vezes para cumprir o disposto no convênio firmado, mas não o fez. Repito, 9 vezes
o recorrente foi intimado para sanar essas condutas vilipendiosas no tocante à coisa pública, mas se quedou inerte novamente. Necessário chamar a atenção também o fato de que o recorrente intentou ação anulatória perante a comarca de Juiz de Fora, visando a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da condenação imposta no acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, mas não obteve êxito. Quanto à rejeição de contas em si, excelências, presente no acórdão, ID 24329745, peço vênia para ler o item 9, com pequenas supressões para não alongarem demasiado a sustentação. Item 9. Espera aí um minutinho. Julgar irregulares as contas do senhor Evandro Nery e Carlos Alberto Ramos de Faria, com fundamento nos artigos 1º, inciso 1, 16 e inciso 3. Condenar os responsáveis mencionados no subitem anterior em solidariedade ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias a contar da notificação. 9.3. Aplicar individualmente ao senhor Evandro Nery e Carlos Alberto Ramos a multa prevista no artigo 57 da Lei 8443 de 1992. Ou seja, excelências, a imputação do débito ela é inequívoca. Se há imputação de débito no acórdão de rejeição pelo Tribunal de Contas, com individualização e reconhecimento da responsabilidade do dano, não há qualquer dúvida quanto ao dano erário e dolo. Gostaria de ressaltar, não há imputação de débito de forma individualizada, se não há dolo. Ou seja, havendo imputação de débito, há o dolo. Como sabido e bem dito pelo doutor André, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto e desacerto das decisões proferidas pelos órgãos do Judiciário ou dos tribunais de conta que configurem inelegibilidade. Estando o acórdão bem claro no sentido de haver dolo e prejuízo ao erário. Não é crível afirmar que o recorrente, na qualidade de prefeito de Santos Dumont à época, não era responsável pela execução e conclusão do convênio firmado, pois é inconteste a malversação do recurso público. Também resta evidenciado o dolo em passagem do item 16 do acórdão do Tribunal de Contas, quando diz que, abre aspas, a ele cabia retornar à execução do objeto, dotando-o de funcionalidade. E outra passagem diz, abre aspas, não consta dos autos que o ex-prefeito tenha adotado as medidas necessárias para o resguardo dos recursos federais. Portanto, o dolo, excelências, o dolo e o dano são inequívocos. Já quanto à insanabilidade, ela é inconteste, mediante um dossiê elaborado pela Caixa Econômica Federal, enviado ao Tribunal de Contas. O dossiê está no ID 15553703. O prejuízo ao erário foi apurado pelo TCE no montante de R$ 88.812,08, que atualizados hoje ultrapassam R$ 200 mil. Novamente dizemos, não foi somente omissão, excelência. Teve a conduta dolosa do recorrente ferir os princípios da eficiência, transparência, legalidade e moralidade, não havendo dúvidas quanto ao dolo perpetrado. O recorrente não traz em seu recurso sequer um apontamento que possa levar a crer uma suposta conduta culposa do recorrente. Ele se limita a discutir o direito em si, sem demonstrar que os fatos narrados supostamente não foram realizados mediante conduta dolosa. Portanto, vemos que todo o contexto dos autos aponta para o fato de que
houve sim a conduta dolosa, insanável, consubstanciado em elevado dano ao erário, que ensejou na rejeição das contas do recorrente. Desse modo, excelências, pugnamos pelo desprovimento do presente recurso para manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, aplicando assim a legislação eleitoral e dando lisura e transparência às eleições na cidade de Santos Dumont. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael Gomes. Doutor Ângelo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor André Missel e doutor Rafael Gomes pelo não provimento do recurso, senhor presidente. Juiz Marcelo Bueno. Senhor presidente, boa noite a todos presentes, cumprimentando o doutor André Missel, o doutor Rafael Gomes. Senhor presidente, eu analisei o processo e não verifiquei a existência de dolo no caso. O que, ao meu ver, ocorreu foi que o contrato era um convênio realizado numa gestão... Preliminar antes, doutor Marcelo. Perdão, desculpe, senhor presidente. É uma preliminar de não conhecimento do recurso que eu estou rejeitando. Divergência? Não havendo, volto a palavra, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, retomando, o que eu, no meu entender, o que houve nesse caso foi o recebimento por parte do recorrente de um convênio realizado pela Prefeitura na gestão anterior, que ele recebeu da forma como estava. No entendimento, senhor presidente, eu não verifiquei ausência de dolo algum. Nesse sentido, eu vou transcrever aqui um parágrafo. Nesse panorama, delimitar o dolo de conduta inicialmente praticada por outra ultrapassa a razoabilidade, devendo ser demonstrada de forma indubitável a vontade imaculada ou a má-fé que não admitem presunção. O dolo é vontade de praticar ato ilícito, é estado mental que não pode ser transportado para terceiros sem comprovação de que este também possui vontade corrompida. Essa certeza não emerge dos autos, o que impede o reconhecimento da inelegibilidade. Aliás, é de sopesar que não houve intervenção, não verifiquei, de ação de improbidade administrativa, senhor presidente. Salientes que a inelegibilidade, para ser reconhecida, impõe a presença do ato doloso de improbidade. Não se trata de não reconhecer o julgamento que ocorreu pelo órgão competente, e sim da impossibilidade da extração dos requisitos que conduzem à sua elegibilidade. Por todo o esforço, senhor presidente, estou dando provimento ao recurso e deferir o registro de candidatura do requerente, do recorrente. Pois não. Tem divergência? Presidente, pela ordem, eu peço vista, no caso, para examinar melhor a matéria. Tá. Dia 18. Para dia 18. Então, o resultado do julgamento por hora é o seguinte: a unanimidade rejeitaram a preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do voto do eminente relator. No mérito, após o relator dar provimento ao recurso, pediu vista o primeiro vogal, o juiz Itelmar Raidan, para o dia 18 de novembro. Doutor André, senhor presidente, volta conosco. Volto depois das eleições. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, que tudo corra muito bem domingo. Um abraço a Vossa Excelência, a todos os membros da Corte, ao doutor Ângelo, a todos os eventuais. Muito obrigado. Doutor Rafael Gomes, o senhor volta conosco ainda hoje? Sua Excelência, hoje não. Um abraço ao senhor, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.